Prezados senhores, prezadas senhoras, damos início agora, no âmbito do curso de Evolução do Sistema Monetário Internacional, os vídeos sobre padrão ouro e seus mecanismos, baseado no texto de Cláudio Gontijo, Os Mecanismos de Funcionamento Padrão Ouro, texto para discussão CEDEPLAR, volume 435, de julho de 2011. Esse texto se encontra disponível no site do CEDEPLAR, online. Bem, então vamos começar falando sobre a introdução. Bem, o padrão ouro, antes de definirmos o que é o padrão ouro, ou o que foi o padrão ouro, melhor dizendo, é preciso dizer que o padrão ouro retém ainda hoje mais de um século depois de seu término, porque ele terminou em 1814. Nós não podemos dizer exatamente quando teria começado, mas o melhor seria dizer que ele teve início no início do século, em princípios do século XIX. Então ele desperta ainda grande interesse por parte dos economistas e do público em geral, bem dizer. Ele continua sendo um modelo normativo, um ideal de referência, ok? Pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, por ter proporcionado estabilidade à taxa de câmbio. Os países que aderiram ao padrão ouro ou que participavam do padrão moeda-mercadoria, como nós vamos ver, a taxa de câmbio variava, mas variava dentro dos limites que eram chamados de pontos de ouro. Então, eram limites muito estreitos, e então não havia grandes flutuações da taxa de câmbio. Além disso, ele representava um mecanismo extraordinariamente durável e eficiente de assegurar a estabilidade dos preços. Isso é absolutamente correto, porque os preços eram cotados em ouro ou em prata, como nós vamos ver, tá certo? E aí haviam flutuações, pequenas flutuações durante o ciclo de negócio, no período de boom, nos ciclos de Juglar, chamados ciclos de Juglar, que se tornaram, ciclos de uma periodicidade em torno de 10 a 11 anos, o primeiro ciclo, vamos dizer, que teve início em 1825, e aí teve a crise em 1936, depois outro ciclo de expansão. Então, durante os períodos de expansão econômico, os preços variavam um pouquinho, elevavam um pouquinho, é aquilo que a gente deveria chamar de inflação de demanda. Em compensação, com a crise, os preços caíam um pouco também, inicialmente mais drasticamente, depois eles iam recuperar, mas na média, o nível de preço permanecia estável, tá certo? Vinculado ao ouro ou à prata. Agora, no caso da renda, porque eu aqui estou citando Aishen Green, que é um autor muito conhecido, tem muita coisa sobre isso, escrito sobre padrão ouro. No caso da renda, isso não é muito verdade, tá certo? Então, ele deve estar se referindo à Inglaterra, mas em outros países não era bem isso que acontecia. Bem, além disso, além de ser capaz de garantir a estabilidade dos preços, o padrão ouro aliviava as pressões sobre o balanço de pagamentos. Isso também não é bem assim, não. Nos casos dos países industrializados ou em processo de industrialização, os países mais avançados da época, isso era mais ou menos verdade. Mas nos casos dos países, tem muitos países que se ingressaram no padrão ouro ou padrão prata e saía dele por causa de crises econômicas, crise do balanço de pagamento, por causa de guerra, por vários outros motivos, e de reconciliar as ações das autoridades monetárias. Aliás, nessa época não havia autoridades monetárias. No século XIX foi o processo de constituição dos bancos centrais. O primeiro foi o Banco da Inglaterra, que na verdade não nasceu como banco central, embora ele fosse, quando nasceu, o banco do governo também,
ele foi pouco a pouco assumindo a posição de banco central e foi desempenhando desses papéis progressivamente, né? Então, e aí no final do século ele já estava funcionando mais ou menos como banco central, né? E os outros países copiaram o exemplo do Banco da Inglaterra, né? Então, na verdade, né, mas de qualquer maneira, o Banco da Inglaterra interviu nas crises econômicas do século XIX, mas como emprestador de última instância, né, recorrendo bancos e principalmente o setor comercial, né, ele o fez, né, numa escala relativamente modesta. Bem, outra terceira característica, né, é que ele operava automaticamente, certo? Não tão automaticamente, na prática, como nós vamos ver. Historicamente não foi exatamente assim, né? Mas mais ou menos automaticamente, né? E, em quarto lugar, dotou o mundo com o mais eficiente sistema de ajustamento do balanço de pagamento que já houve. Isso aí também é uma afirmação que pode ser questionada, mas nós não vamos discutir, né, cada uma dessas, não. O que nós vamos fazer é definir o que é padrão ouro, mostrar qual era o seu mecanismo de funcionamento, tá certo? E aí nós não vamos discutir concretamente o que houve em cada um dos períodos, né? Nós vamos fazer uma referência ao que houve na Inglaterra, né? Mas não vai ser um estudo profundo. Bem, por outro lado, né, a grande maioria, aqui está falando a maioria dos autores, não, né? A grande maioria dos autores, tá certo? Em primeiro lugar, assume que o funcionamento padrão ouro se baseava no mecanismo de fluxo de ouro e ajuste de preço de rumo. É um mecanismo que é baseado na teoria quantitativa da moeda. Por um lado, né? Quase todos os autores, né, com raríssimas exceções, se acha que o funcionamento padrão ouro, né, obedecia a esse mecanismo, que é o mecanismo mais conhecido, famoso, nós vamos falar sobre ele, né? E adotam explicações super simplificadas e idealizadas do seu funcionamento, ou seja, o funcionamento padrão ouro. Então, ora, o que nós vamos fazer nesse trabalho, esse texto que vocês deverão ler aí, né? Poderão ler, está disponível, né? Mas que nós estamos comentando, né? Então esse texto, né, que nós estamos comentando pretende, né? Qual a intenção? Primeiro, apontar as inconsistências da visão tradicional sobre o padrão ouro. Quer dizer, a visão mais geral, mais comum do padrão ouro está totalmente errada, totalmente errada. Nós vamos mostrar por quê. Elucidar a extraordinária charada dos seus mecanismos de ajustamento. Quer dizer, quem falou isso foi um autor, Mogridge, e ele vai exatamente colocar que o funcionamento padrão ouro, tirando a visão simplificada e idealizada, que a maioria está na maioria dos autores, né, inclusive nos textos de graduação, um mês de alto nível, né, de nível de pós-graduação, né, não retratam fielmente como funcionava o padrão ouro, né? Daí essa ideia de uma charada, né? O que nós vamos tentar é elucidar a charada, tá certo? E nós vamos nos basear, né, na história econômica efetiva e não nas ideias preconcebidas, né, no fetiche, né, que se criou, nas ideias mitológicas sobre o padrão ouro, tá certo? Então é isso que nós vamos fazer nesse texto aqui, nesses vídeos, né? Fundamentos e abrangência do padrão ouro, né? Em primeiro lugar, nós precisamos dizer o seguinte, né? Quando nós até agora não definimos o que é padrão ouro, certo? Então, a primeira questão é a seguinte, né? Quais os critérios que permitem distinguir o padrão ouro dos outros regimes monetários? Regimes monetários internacionais, ok? Nós estamos, na verdade, o padrão ouro funcionava a nível de vários países, né? Era um regime monetário
mundial, era o primeiro regime monetário do capitalismo, é o chamado padrão ouro, né? Então, nós vamos cuidar o que o distingue dos outros, né? Nós tivemos aí na história da humanidade já alguns padrões que nós vamos falar sobre eles, né, no decorrer do nosso curso. Mas o primeiro é o padrão ouro. O que o distingue o padrão ouro dos outros subsequentes? Segundo, qual é a abrangência temporal? Quando começou o padrão ouro? Né? Então, se a gente recorrer novamente a Aschengreen Green, né, ele vai dizer o seguinte, né, que o padrão ouro tinha 3 princípios ou regras estruturantes, que seriam as seguintes, né? Interconversibilidade entre a moeda doméstica e o ouro a determinado preço oficial fixo. Ou seja, né, você poderia usar a moeda doméstica, papel moeda, né, não era um papel moeda no sentido moderno, né? O ouro, eles eram intercambiáveis, na verdade, porque o papel moeda, né, as notas bancárias eram conversíveis em ouro. A um preço fixo, Nós vamos depois esclarecer o que se quer dizer com isso, né? Liberdade de cidadãos de importar e exportar ouro. Quer dizer, o fluxo de capital, não havia restrição de fluxo de capital, né? E o fluxo de capital se devia por remessas através de ordens de pagamento, né? Mas essas ordens de pagamento, né, existia um mecanismo que fazia com que, em determinadas circunstâncias, não é, esses fluxos, que eram fluxos de crédito internacional, se transformavam em fluxos de ouro. Ok? Em terceiro lugar, um conjunto de regras relacionando a quantidade de dinheiro em circulação no país ao estoque do ouro desse país. Isso aí é o que é o considerado. Nós vamos examinar criticamente cada uma dessas proposições, né? E seguindo essa caracterização do padrão ouro, né, o padrão ouro teria prevalecido de 1880, tem gente que fala 1870, de 1880 a 1914. Autores que dizem isso são Bloomfield, né, Aschengreen, né, ou outros autores colocam num período mais reduzido ainda, ou seja, de 1897 a 1914, quer dizer, 17 anos, né, 17 anos apenas. Eager, né, e Conliffe são autores que restringem. Como nós estamos vendo, a maioria dos autores, aqui não está a maioria dos autores, mas nós temos 4 autores muito importantes, né? E a maioria restringe o padrão ouro de 1880 a 1914, né? Porque com 1914, definitivamente, com a Primeira Guerra Mundial, o padrão ouro vai entrar em colapso, né? Bem, qual que são os problemas com essa caracterização, né, do Aschengreen? A primeira é o seguinte: ela não toma em consideração que não há distinção entre os mecanismos de funcionamento monetário quando a moeda de reserva é de ouro ou de prata. Ok? Ou seja, né, na nossa definição de padrão ouro, na verdade, nós vamos tratar não do padrão ouro estrito sensu, mas do regime de moeda mercadoria, porque era o mesmo. O fato da moeda ser prata ou ouro, né? Aliás, o ouro virou moeda internacional quase que por um acidente, né? Porque a moeda mais importante nesse período que nós estamos considerando, né, vamos dizer, do século XIX até 1914, era indiscutivelmente a libra esterlina. E a libra esterlina surgiu como uma moeda de prata. O esterlino era de prata, né? Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que um dos grandes responsáveis, né, pela mudança do padrão monetário da Inglaterra da prata para o ouro, e no início do século XIX ela a moeda passa a ser referência a ouro, né? O que houve foi o seguinte, é que
o criador da física moderna, Newton, né? Quando ele escreveu a sua obra fundamental, né, ele ficou muito famoso na Inglaterra, né? E ele aí foi chamado, se tornou Lorde, né? E foi chamado, né, foi nomeado mestre da Casa da Moeda, né? E aí ele pegou o valor da prata e de ouro, o valor de mercado da época, que era 16 libras de prata. Valia uma libra de ouro, libra em peso, tá certo? A libra é 452 gramas e mais alguma coisa, né? Então, 16 libras de prata valia uma libra de ouro. E fixou esse preço como o preço da Casa da Moeda. Bom, acontece que depois que ele fez isso, né, a moeda se desvalorizou muito no mercado em relação ao ouro. Por quê? Porque os custos de produção da prata foram caindo mais aceleradamente que o custo de produção do ouro. Então, aí o que aconteceu, não é? Os negociantes passaram a exportar a prata, a usar a prata no pagamentos internacionais. Então a prata desapareceu da circulação monetária na Inglaterra. O que passou a prevalecer foram as moedas de ouro, as moedas de conta, chamada moeda de cobre, que na verdade não tinham valor algum, não tinham valor relacionado ao seu conteúdo metálico, né? E os créditos, né, que nós vamos falar sobre eles, né? Então a prata desapareceu da Inglaterra, tá certo? É a chamada Lei de Graham. A moeda sobrevalorizada desaparece, porque você usa para fazer os pagamentos internacionais, né? Você usa moedas desvalorizadas, você não vai usar a moeda que tem muito valor, né? Só quando acaba a moeda, no caso acabou a prata, você começou a pagar em ouro, né, as suas importações. Bem, o segundo problema é que os autores, né, que tratam desse assunto confundem dinheiro com crédito. São coisas totalmente diferentes, né? Aliás, os nossos livros de economia monetária e financeira, né, não sabem nada, eles não entendem nada de finanças, nada de banco, nada, porque eles não sabem a diferença entre crédito e dinheiro, né? Aliás, é por isso, né, que a teoria das crises financeiras, né, tem tanta bobagem, tem tanta coisa que não resiste a um raciocínio mais crítico. Nós acabamos, na verdade, de publicar um artigo sobre isso, né? Saiu na revista da Sociedade Brasileira de Economia Política sobre teoria das crises financeiras, né? E nós apontamos esse problema, né? Mesmo grandes pessoas que falam sobre crise financeira, como Minsky, por exemplo, né? As suas teorias são insustentáveis, exatamente porque não fazem essa distinção. Mas isso não é o objetivo do nosso curso agora, né? Mas isso vai importante para entender como funcionava o padrão ouro, né? Ignora que, mesmo sem regras explícitas, o próprio interesse dos agentes econômicos e os arranjos institucionais que acabaram por prevalecer relacionava a quantidade de meios de circulação às reservas de ouro ou de prata. Ou seja, né, o governo, por exemplo, a legislação bancária de 1844 da Inglaterra estabeleceu uma rígida relação entre a quantidade de reservas de ouro dos bancos e a emissão monetária. Não adiantou porque essas regras não foram respeitadas durante esse período de crise, certo? Funcionava enquanto tinha problema. Surgiu um problema, você tinha que, ou o sistema bancário ia para o buraco, né? Ou você deixava excepcionalmente, né, os bancos operarem fora da legislação. Então, essa foi a regra das crises europeias, das crises financeiras na Inglaterra, certo? Exatamente, né? Porque essas regras eram as regras artificiais, né? Havia um mecanismo muito mais importante, que nós vamos descrever agora, né,
que estabelecia essas relações, né? Não precisava se colocar regra nenhuma. Eles colocaram regras porque acharam que as crises tinham a ver com excesso de emissão de nota bancária, né? Acima daquilo que seria razoável do ponto de vista das reservas. Não tinha a ver nada com isso, né? Então, nós vamos falar por quê, né? Então, em quarto lugar, né, faz abstração de importantes elementos históricos e institucionais que tornam difícil o entendimento dos mecanismos efetivos do funcionamento do regime. Do regime qual? Do regime do padrão ouro. Né? Quer dizer, os livros são muito interessantes, livros didáticos, livros que pretendem ser mais aprofundados, né? Eles, na verdade, fazem uma caricatura do padrão ouro, né? Errônea, por sinal, descrevem aquele sistema e acham que está tudo bem, né? Agora, ninguém viu realmente se na prática, aliás, vários autores, né, que eu li em particular, né, mostram exatamente que o que estava previsto na teoria, o que estava acontecendo na realidade histórica era outra coisa. Então é isso, como nosso texto, esse texto que nós escrevemos, né, que nós estamos expondo agora, né, aborda essas questões, tá certo? Bem, nossa definição de padrão ouro, qual que é? Primeiro, é o regime monetário com as seguintes características, e aí a citação do meu texto, né? Primeiro, dinheiro e mercadoria, ouro ou prata, de livre cunhagem, isso é muito importante, né? Ou seja, sem senhoriagem. O que é senhoriagem? Era o custo da cunhagem, né? Livre cunhagem significa que o custo da cunhagem, né, como na Inglaterra, né, do tempo de Newton e depois, né, se você tivesse uma barra de ouro, você levava a barra de ouro para a casa da moeda e eles te davam o correspondente dessa barra de ouro em moedas de ouro, tá certo? Exatamente de mesmo valor. É claro que para pegar essa barra de ouro, fundi-la e transformá-la em moedas, né, havia um custo, mas quem pagava esse custo era o Estado, o setor público, né, inglês. Então isso é que é livre cunhagem, tá certo? Não tem custo, não tem senhoriagem. Esse termo depois vai mudar, né, mas inicialmente a senhoriagem era exatamente esse custo, né, cobrado, né, das pessoas que queriam as barras de ouro se transformar, ou barra de prata transformada em moeda, né? Bem, segundo lugar, né, plena conversibilidade da moeda de crédito emitida pelos bancos comerciais. O que é moeda de crédito? São os créditos que circulam, né? A maioria das coisas que a gente chama de dinheiro não é dinheiro, é crédito, né? Por exemplo, né, quando você, né, aqueles que têm uma pequena empresa, que têm comércio, sabem disso. Da mesma maneira que se eu for comprar uma calça jeans, eu chego lá, não compro à vista, né? Tem pouca gente que tem condições de comprar à vista, né? Você compra a crédito, tá certo? Em 3 vezes sem aumento. Primeiro que não é sem aumento, né? Sem juros, não é sem juros, né? Os juros estão embutidos no preço. Tanto que se você fala assim, não, eu pago à vista, me dá um desconto, ele vai te dar o desconto. Então tem 2 preços, o preço a prazo e o preço à vista. A diferença é os juros embutidos, né? E quando você compra uma mercadoria a prazo, né, você na verdade está autorizando o seu credor, a pessoa que te vendeu a prazo, né, a nota de venda a prazo é um título de crédito. Inclusive ele pode pegar isso, levar num banco e chamar de descontá-la. O banco paga para ele, antecipa, né, o dinheiro que você vai pagar para ele, né? Se você não e o banco cobra de você. Se você não pagar o banco, né, ou então você paga no crediário da loja, né, tanto faz. Mas agora, se você não pagar, aí o vendedor que te vendeu a crédito, né, vai e reembolsa o banco pelas perdas, tá certo? Então, isso quer dizer, a nota de venda a prazo é um título de crédito, né? Outro título de crédito, né, são as notas bancárias, antigamente, né? Isso é muito importante, eram notas promissórias à vista, né? Por exemplo, se eu tinha uma nota de 5 libras,
Vinha escrito lá, pague-se ao portador, na nota, vinha escrito, pague-se ao portador 5 libras. De ouro. De quê? De ouro. Então você podia chegar na boca do caixa e falar assim, eu quero, me dá o ouro, né? Me dá assim, minhas 5 libras de ouro. E o caixa tinha que te dar, não é? Isso que era a conversibilidade, não é? Em períodos de crise, em períodos de confiança bancária, todo mundo ia no banco e transformava as suas notas bancárias em dinheiro. Então todo mundo sabia que nota bancária, né, era um título de crédito emitido, era na verdade uma nota promissória, uma promessa de pagamento do banco. Agora ela circulava, né, fazia compra e venda, porque você confia no banco, aí você dá uma nota bancária que, vamos dizer, é tão boa quanto o ouro. Não tem problema. Agora, se tiver uma desconfiança em relação ao banco, aí ninguém aceita mais. E aí você vê que aquilo não era dinheiro, tá certo? Não era dinheiro, né? Bom, e crédito em conta corrente, né? Mesma coisa, né? Movimentada pelo cheque, tá certo? Você movimenta até o limite dos seus fundos, a não ser que o banco tenha uma linha de crédito que a gente chama hoje de crédito especial, né? Mas então, isso não é dinheiro. O que a gente tem depositado não é dinheiro, tanto que se o banco quebra, e aí? O Banco Central, por exemplo, tem que emitir papel moeda durante os períodos de crise bancária, de corrida bancária, porque senão, se o pessoal for no banco, não tem o dinheiro deles, não tem, está emprestado, na verdade, né? Então aquilo é um crédito do banco junto do público, junto a nós, né? Somos os que temos conta corrente, ok? Bem, então, o que acontecia, né? A moeda de crédito, ou seja, as notas bancárias e os créditos em conta corrente, né, eram conversíveis em moeda de ouro de prata, né? Ou seja, se você tivesse uma conta corrente, tinha lá 100 libras de ouro na sua conta. Você chegava e dizia, olha, me passa 100 libras de ouro, eu vou sair com elas no bolso, ou me dá 50, fica com 50 aí, né? E as pessoas tinham clareza, tá certo, que nota bancária e crédito em conta corrente não era dinheiro, era crédito. E isso se perdeu, né? Bom, essa ideia se perdeu. Em terceiro lugar, né, plena liberdade de exportação e importação das moedas e de barras de ouro e de prata. Nós já falamos sobre isso, não havia nenhuma restrição. Bom, nesse sentido, o padrão ouro teria uma dimensão temporal do padrão moeda mercadoria, que na verdade, né, que se inicia no momento de constituição da economia internacional, que nós colocamos em princípio do século XIX. Já existia antes, já existia um sistema de troca, um sistema comércio, né, expansão comercial. Na verdade, o renascimento comercial é do início do século XII, né? E houve uma expansão grande do comércio durante a época mercantilista, das grandes navegações, né? Comércio, remessa de dinheiro, crédito. Mas esse sistema que nós não vamos analisar aqui, não é? Ele não era exatamente, né? Ele, na verdade, era uma série de sistemas articulados, mas até certo ponto distantes também. Nós não tínhamos ainda a formação de economia internacional, que é um resultado, um produto do capitalismo, né? Então, nós vamos dizer assim que uma boa data para a gente colocar no início do século, o início do padrão ouro, talvez o padrão moeda mercadoria, né, moderna, talvez fosse 1822, quando a libra esterlina volta a ser conversível, porque ela ficou inconversível durante o período das guerras napoleônicas e um pouco mais, né? Desde 1897 a 1797 até 1821, né? Ficou inconversível, depois voltou a conversibilidade, né? Então, então, a gente pode colocar nesse período, né? Quase um século, né? Ou um século, né? De 1814 a 1914, não é exatamente isso, né? Mas durou mais ou menos um século, né? Na concepção que a gente está adotando aqui, não é?
Bem, origem e desenvolvimento do padrão ouro na Grã-Bretanha. Nós vamos falar sobre esse texto.